Olá a todos, sejam bem-vindos à aula teórico-prática número 14. Estamos no terceiro capítulo, que é um dos capítulos essenciais deste curso, o cálculo integral, e nesta aula vamos continuar a estudar algumas técnicas de primitivação de funções. Eu recordo que primitivar uma função é, digamos que, o contrário de derivar a função. Bom, aqui temos novamente a tabela das primitivas imediatas, que vimos na aula anterior. As fórmulas aqui do lado direito generalizam estas do lado esquerdo. Se acharem por bem, façam pausa e analisem novamente esta tabela, uma vez que ela nos permite calcular muitas primitivas. Mas não todas. Daí que vamos ter que estudar novas técnicas de primitivação. Vamos passar para o método de primitivação por partes. Bom, consiste nesta fórmula que eu tenho aqui, neste retângulo, mas vejamos como deduzir esta fórmula. Suponhamos que temos duas funções, uma eu designo por f minúsculo e outra por g maiúsculo. A derivada de f vezes g maiúsculo é a derivada de f vezes g maiúsculo, mais f vezes a derivada de g maiúsculo. Mas eu vou denotar por g minúsculo a derivada de g maiúsculo. Ok? Temos que f de x vezes g de x é igual à derivada de f de x vezes g de x menos esta parcela que está aqui, que eu coloquei deste lado. Basicamente, resolvi em ordem a f de x vezes g de x, que coloquei no primeiro membro. Agora vou primitivar ambos os membros desta igualdade, digamos assim. Portanto, a primitiva do produto de f de x vezes g de x dx é igual à primitiva desta função, dx, menos a primitiva desta função, que está aqui, dx. Ou seja, a primitiva de f de x vezes g de x, dx, é igual a esta função que temos aqui. Reparem que nós aqui temos uma função que derivamos e primitivamos. Portanto, ficamos na mesma. Ficamos com f de x vezes g maiúsculo de x. E agora menos primitiva de f' de x vezes g maiúsculo de x. Portanto, vou novamente ler esta fórmula que aqui temos. A primitiva do produto de duas funções, f de x vezes g de x dx, é igual à primeira função, f de x, vezes g maiúsculo de x, mas g maiúsculo é uma primitiva de g minúsculo. E agora, menos primitiva da derivada da primeira função, f' de x, vezes a primitiva da segunda, g maiúsculo de x dx. Bom, de uma forma mais abreviada, primitiva de f vezes g dx é f vezes g maiúsculo menos primitiva de f' vezes g maiúsculo, onde g maiúsculo é uma primitiva da segunda função. Ou ainda, chamando u a f e v' a g, temos que a primitiva de u vezes v' dx é igual a u vezes v. Reparem que v
é uma primitiva de V', menos primitiva de U' vezes V dx. Estas fórmulas são iguais, é a mesma coisa, e, portanto, nos exercícios seguintes nós vamos recorrer a esta fórmula para calcular algumas primitivas. As primitivas imediatas não são eficazes nos exercícios que se seguem. Aqui temos o primeiro exercício. Usando o método de primitivação por partes, calcule primitiva de x vezes cosseno de x dx. De acordo com a nossa fórmula de primitivação por partes, x vai ser a função f e cosseno de x a função g. Portanto, aplicando esta fórmula, temos x vezes a primitiva do cosseno, que é seno de x, menos primitiva da derivada de f, ou seja, a derivada de x, x', vezes seno de x, ok? dx. Isto é igual a x vezes seno de x, menos a primitiva de seno de x. Aqui falta-me escrever dx. Ok? Uma vez que x' é igual a 1. Igual a x vezes seno de x, e agora menos a primitiva do seno é menos cosseno. Portanto, fica mais cosseno de x, mais uma constante c. Portanto, esta é a expressão geral das primitivas da função da expressão x vezes cosseno de x. Vamos ao próximo exemplo. Primitiva de x² vezes ln de x dx. O ln de x pode ser a função f e x² a função g. Portanto, isto é igual à primeira função, ln de x, vezes a primitiva da segunda. A primitiva de x² é x² sobre 4, menos primitiva da derivada de f, ou seja, a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, vezes a primitiva desta, x² sobre 4, dx, igual, bom, isto aqui é o mesmo que ter x² vezes ln de x sobre 4, e agora menos, aqui temos 1/4, que pode passar cá para trás, vezes x² sobre x, é x², não é? Portanto, primitiva de x², dx, igual a x² vezes ln de x sobre 4, menos 1/4, e a primitiva de x² é x² sobre 4. Portanto, fica x² sobre 16, mais uma constante c. Mais um exemplo. Primitiva de arcosseno de x dx. Bem, nós aqui só temos uma função, digamos assim. Não temos o produto das funções. Mas, na verdade, até temos. Podemos considerar f como sendo o arcosseno de x e a função g é a função 1. Ok? Bom, então, vamos aplicar a nossa fórmula. Ficamos, então, com a primeira função, arcosseno de x, a primitiva de 1 é x, menos, agora aqui temos a derivada de f, ou seja, a derivada do arcosseno de x, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x², vezes a função g maiúsculo, vezes x, dx, igual,
Bom, aqui temos x vezes arcosseno de x, ok? Apenas troquei a ordem, senão parece não, mas podemos pensar que é arcosseno de x ao quadrado, mas não é. É arcosseno de x vezes x. Ok, e agora, o que é que temos aqui? Temos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Mas isto é o mesmo que ter 1 menos x ao quadrado elevado a menos 1 meio. Ok? Bom, este x que está aqui dá muito jeito, porque a derivada de 1 menos x ao quadrado é menos 2x. Ok? Então, eu coloco aqui menos 2 e, para compensar, também divido por menos 2. Portanto, este menos passa a mais porque estou a dividir por menos 2, está bem? Pronto, e agora esta primitiva que está aqui é uma primitiva imediata. Portanto, é uma primitiva da forma u elevado a menos 1 meio vezes u'. Ok? Portanto, isto é igual a x vezes arcosseno de x mais 1 meio, aqui mais 1 meio, vezes u elevado a menos 1 meio mais 1, que dá 1 meio, sobre 1 meio. Tá bom? Portanto, o u é 1 menos x quadrado. O u' é menos 2x. Pronto, e agora mais c. E agora apenas vou simplificar esta expressão. Temos x vezes arcosseno de x. Este 1 meio cancela com este 1 meio, mais o que está aqui é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Mais c. Ok? Bom, vamos então continuar. Aqui pretendemos uma primitiva da seguinte função: ln de ln de x sobre x dx. Por forma a destacar as nossas funções f de x e g de x, eu vou empurrar este x para a frente e ficamos com primitiva de ln de x vezes 1 sobre x dx. Esta será a nossa primeira função, o f, e a segunda função, g, é 1 sobre x. Portanto, aplicando a fórmula de primitivação por partes, isto é igual à primeira função, ln de ln de x, vezes a primitiva de 1 sobre x, que eu vou escrever simplesmente ln de x, e agora menos primitiva da derivada da primeira função. Qual é a derivada desta função? Portanto, é a derivada do ln de ln de x, ou seja, a derivada do ln do u. Bom, aqui temos que recorrer a esta fórmula. A derivada do ln de u, supondo que o u é uma função em x, isto é igual a u' sobre u. Ok? Acontece que o u é precisamente ln de x. Bom, então isto fica u' sobre u. Mas u' é a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, ok? Sobre ln de x. Vezes esta função, não é? ln de x, dx. Igual, aqui está na mesma, ln de ln de x vezes ln de x, e agora menos, este ln cancela com o ln que está no denominador, e ficamos apenas com primitiva de 1 sobre x dx. Bom, igual ao ln de ln de x vezes ln de x, e agora menos a primitiva de 1 sobre x, volta a ser o ln de x. E agora mais uma constante c real. E está feito. Podemos colocar o ln de x em evidência e escrever ln de x que multiplica por ln
de ln de x menos 1. Está aqui, mais c. Eu aqui tenho o domínio desta função e da função inicial. Reparem, eu posso escrever qual é o domínio desta função que está aqui. Bem, para este ln fazer sentido, o x tem que ser maior do que 0. E agora, para este ln que está aqui fazer sentido, o ln de x tem que ser maior do que 0. Bem, mas isto significa que o x é maior do que 1. Portanto, este é o domínio, é o intervalo 1 a mais infinito, está bem? Onde estamos a considerar a função. Bom, isto foi só uma parte. Vamos continuar. Primitiva de x vezes 5 elevado a x. Eu posso escolher para f de x a função x e para g de x a função 5 elevado a x. É verdade que podia ser ao contrário. Eu podia escrever isto como sendo 5 elevado a x vezes x. E, portanto, o x seria a função g e depois teria que primitivar x, que seria fácil. Seria x ao quadrado sobre 2. Contudo, essa escolha das funções f e g não iria resultar. Iríamos ficar com uma primitiva no final bem mais complicada do que esta que temos aqui. Portanto, neste caso, a escolha acertada é escolher x como sendo a função f de x, a primeira, e a segunda função g de x é 5 elevado a x. Portanto, por forma a aplicarmos este método, eu preciso de uma primitiva de 5 elevado a x. Como é que eu vou encontrar essa primitiva? Reparem, eu sei que 5 elevado a x é igual a e elevado ao ln de 5 elevado a x, que é igual a e elevado a x vezes ln de 5. E, portanto, a derivada de 5 elevado a x é igual à derivada desta expressão que está aqui. O que nós temos aqui é e elevado a u. A derivada de e elevado a u, esta toda a gente tem que saber, é u' vezes e elevado a u. Portanto, neste caso será ln de 5 vezes e elevado a x vezes ln de 5. E elevado a x vezes ln de 5 é isto que está aqui e é igual a 5 elevado a x. Portanto, isto dá ln de 5 vezes 5 elevado a x. Conclusão, a derivada de 5 elevado a x é ln de 5 vezes 5 elevado a x. Passando agora esta constante que está aqui para o primeiro membro, para aqui, que eu posso meter aqui debaixo da derivada, por ser uma constante, ficamos então com a derivada de 5 elevado a x sobre ln de 5, que está aqui, é igual a 5 elevado a x. Está aqui. Portanto, o que é que nós temos? Temos que a derivada desta função é 5 elevado a x. Isto significa que a primitiva de 5 elevado a x é 5 elevado a x sobre ln de 5. Pronto, então esta função que está aqui vai ser a nossa função g grande. Ok? Bom, então vamos lá agora ao exercício. Primitiva de x vezes 5 elevado a x é igual a x. Primitiva desta já encontramos, é 5 elevado a x sobre ln de 5. E agora, menos primitiva, a derivada de x é 1. E aqui voltamos a escrever a primitiva desta, não é? Ou seja, 5 elevado a x sobre ln de 5. Isto é igual a x vezes 5 elevado a x sobre ln de 5, já aqui estava. Este 1 não está aqui a fazer nada, é o elemento neutro da multiplicação.
Mas este ln de 5, que está em denominador, eu posso puxar aqui para fora. Portanto, ficamos com menos 1 sobre ln de 5 vezes a primitiva de 5 elevado a x dx. Isto é igual, esta parte está repetida aqui, menos 1 sobre ln de 5 vezes esta primitiva. Bom, mas esta primitiva nós já calculamos. A primitiva de 5 elevado a x é esta função que está aqui dentro. Portanto, vai ficar 5 elevado a x sobre ln de 5 ao quadrado, não é? E agora mais c. Pronto, e encontramos então uma primitiva, ou a expressão geral das primitivas desta função, que é isto que está aqui. Portanto, isto significa que a derivada desta função dá x vezes 5 elevado a x. Vamos continuar. Aqui eu vou calcular uma primitiva da função logarítmica, ou seja, da função f, definida por f de x igual ao logaritmo na base a de x. Vamos considerar, em primeiro lugar, o logaritmo natural, ou seja, a igual a e. Portanto, uma primitiva de ln de x dx é igual, portanto, eu vou escrever isto como sendo primitiva de ln de x vezes 1 dx. Portanto, coloco aqui este 1 para mostrar que na fórmula de primitivação por partes eu vou utilizar o ln de x como sendo a função f de x e 1 como sendo o nosso g de x, que é a função que nós primitivamos. Está aqui a primitiva. Portanto, isto é igual à primeira função, ln de x, vezes a primitiva de 1, que é igual a x, menos primitiva, a derivada da primeira função, a derivada do ln de x é 1 sobre x, bom, vezes x. Está ali o mesmo x. Ok? Bom, este x, já estão a ver, cancela com este x. Portanto, ficamos com ln de x vezes x menos a primitiva de 1. A primitiva de 1 é x. E agora, no final, mais c. E já está. Portanto, a derivada desta função que temos aqui, ou mais c, uma vez que a derivada de c é 0, é precisamente o ln de x. Podem confirmar, se entenderem. Bem, agora vou calcular uma primitiva da função log na base a de x, dx. Bem, agora isto fica bastante simples se tivermos em conta que logaritmo de x na base a é igual ao ln de x sobre ln de a. Portanto, esta primitiva dx é igual. Aqui temos uma constante que eu posso puxar cá para trás. Portanto, 1 sobre ln de a vezes a primitiva de ln de x dx. Mas esta primitiva nós já calculamos. Deu isto. Portanto, aqui coloco 1 sobre ln de a vezes x, ln de x menos x. E agora mais uma constante nova qualquer. Mais um c. Tá? Bom, e podemos ainda generalizar um pouco mais esta fórmula que temos aqui, a primitiva do logaritmo na base a de x, que é igual a isto, pode ser generalizado utilizando esta pequena fórmula que eu aqui tenho e já falei mais vezes. Não é? Se a primitiva de f minúsculo de x for o f grande de x, então uma primitiva de f minúsculo de u vezes u' é o f grande de u. Portanto, se aqui, no lugar de x, escrever u e multiplicar a frente por u', neste caso multipliquei atrás, é indiferente, isto é igual
é esta função que está aqui. Portanto, isto aqui será o f grande de x, só que no lugar de x eu ponho u. Estão a ver? Bom, vamos continuar. Primitiva de arco tangente de 1 sobre x dx. Eu volto novamente a usar a técnica do 1. Portanto, isto é igual à primitiva de arco tangente de 1 sobre x vezes 1 dx. A nossa função f de x é o arco tangente de 1 sobre x e a função g, que é a segunda, aquela que eu primitivo, estão a ver? É 1. Portanto, isto é igual ao arco tangente de 1 sobre x vezes a primitiva de 1, que é x, menos primitiva da derivada desta função, está aqui, vezes a primitiva de 1, que é x dx. Bom, igual, aqui está o mesmo que tinha antes, mas troquei aqui o x, coloquei deste lado. E agora, menos, bom, qual é a derivada do arco tangente de u? Está aqui, é u' sobre 1 mais u ao quadrado. Portanto, aqui fica primitiva de 1 sobre x' sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado, vezes x dx, igual x arco tangente de 1 sobre x. Bem, qual é a derivada de 1 sobre x? É menos x' sobre x ao quadrado, ou seja, menos 1 sobre x ao quadrado. Portanto, aqui temos o menos, com este menos passa aqui a mais. Ok? Portanto, 1 sobre x quadrado sobre, reparem, o que temos aqui é x ao quadrado mais 1 sobre x quadrado. Tá? Isto é o mesmo que isto. Bom, mas agora eu consigo cancelar este x quadrado com este. Tá? Bom, e aqui tínhamos mais um x. Mais não, vezes x, dx, igual a x vezes arco tangente de 1 sobre x. Bem, o que é que nós temos? Aqui temos x sobre x quadrado mais 1. X sobre x quadrado mais 1. A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Então, eu coloco aqui um 2 e, para compensar, cá fora, 1 meio. Portanto, desta forma, o que eu tenho aqui é a primitiva de u' sobre u. Bem, e esta é bem conhecida. Primitiva de u' sobre u é o ln de u. Neste caso, ln de x ao quadrado mais 1. Pronto. Vou repetir novamente a expressão final. É então x vezes arco tangente de 1 sobre x mais 1 meio vezes o logaritmo de x ao quadrado mais 1. E agora no final mais c. Ok? Bem, mais um exemplo ainda. Primitiva de e elevado a x vezes cosseno de x dx. Aqui volto a escolher para a função f a primeira, e elevado a x, e a função g, aquela que eu costumo primitivar, cosseno de x. Contudo, neste exercício, podem trocar a ordem, ou seja, podem escrever isto como sendo cosseno de x vezes g elevado a x. Portanto, e nesse caso, iriam primitivar o elevado a x. Esse tipo de resolução funciona igualmente bem. Mas pronto, eu vou deixar ficar tal como está. Vou derivar o e elevado a x e primitivar
o cosseno de x, aqui e ali. Bom, ficamos então com e elevado a x, a primitiva do cosseno é o seno, e agora menos, primitiva, a derivada de elevado a x é ela própria, bem, e aqui novamente seno de x, dx, igual e elevado a x vezes seno de x, tudo bem, e agora menos, bem, aqui temos uma nova primitiva, que eu vou voltar a calcular usando primitivação por partes. Então, agora, volto a usar e elevado a x como sendo a minha função f, portanto, é um f novo, um f roxo, e a função g roxo vai ser o seno de x. Bem, eu aqui vou abrir um parênteses grande, preto, porque este menos afeta tudo o que está para a frente. Portanto, a primitiva de e elevado a x vezes seno de x dx, usando primitivação por partes, é igual à primeira função, que é e elevado a x, vezes a primitiva de seno de x. Primitiva de g, deste g. Primitiva do seno é menos cosseno de x. E agora, menos primitiva da derivada da primeira função, a derivada de elevado a x é ela própria. Bem, e aqui voltamos a escrever a função que já tínhamos aqui, não é? Menos cosseno de x, que é a primitiva de seno de x. Bom, dx, e fecha então o parênteses principal. Igual, reparem, nós temos aqui e elevado a x vezes seno de x, está aqui, menos por menos fica mais e elevado a x vezes cosseno de x, e agora aqui temos menos, que dá menos. São 3 menos, portanto fica negativo. Primitiva de e elevado a x vezes cosseno de x dx. Bom, reparem, o que nos falta calcular é exatamente a primitiva com que nós começamos. Então, temos o seguinte, nós temos que a primitiva de e elevado a x vezes cosseno de x dx, esta primitiva, é igual a isto, que está aqui, menos a própria primitiva, outra vez. Logo, se eu passar esta expressão, ou seja, esta primitiva, para outro membro, vai ficar com sinal mais. Portanto, fica 2 vezes esta primitiva, está aqui, é igual a isto que temos aqui. É elevado a x, que multiplica por seno de x mais cosseno de x. Está bem? Logo, de onde a nossa primitiva, que é esta que está aqui, ou seja, primitiva de elevado a x vezes cosseno de x dx, é igual a isto a dividir por 2. Ou seja, 1 meio vezes e elevado a x, que multiplica por cosseno de x mais seno de x. E no final pomos mais uma constante c qualquer, real. Pronto, e foi desta forma que nós calculamos esta primitiva. Usamos 2 vezes primitivação por partes neste mesmo exercício. Tá? Bem, vamos ver o que temos a seguir. Estas são as últimas primitivas por partes desta aula. Primitiva de x vezes seno de 5x dx. Vamos derivar x e primitivar seno de 5x. Portanto, isto é igual à primeira função, x, vezes uma primitiva de seno de 5x, que eu já tenho aqui. Perguntam vocês
como é que chegou a esta expressão? Reparem, eu sei que uma primitiva de U' vezes seno de U dx é menos cosseno de U. Isto é uma primitiva imediata. Está na tabela das primitivas imediatas. Portanto, a primitiva desta função de seno de 5x dx é igual a derivada de 5x, derivada de U, é 5. Então coloco aqui um 5 e, para compensar, 1/5 cá fora. Portanto, isto é igual a 1/5 vezes a primitiva de 5 vezes seno de 5x, dx. Mas a primitiva de U' vezes seno de U é menos cosseno de U. Portanto, isto é igual a 1/5 vezes menos cosseno de 5x, que é aquilo que eu tenho aqui. Bom, aqui tenho um dx, que não está ali a fazer nada, vou apagar. Foi uma gralha. Está bom? Portanto, menos primitiva, a derivada de x é 1, e esta função, que é a primitiva da segunda, volta a aparecer aqui. Ok? Portanto, igual a menos x cosseno de 5x sobre 5, está aqui. E agora, menos por menos fica mais 1/5, que eu coloquei de fora, uma vez que é uma constante, vezes a primitiva do cosseno de 5x dx, igual, aqui está na mesma, mais 1/5, também está aqui. Bem, e qual é a primitiva do cosseno de 5x? A derivada de seno de 5x é 5 cosseno de 5x. Portanto, se eu dividir por 5, vai dar cosseno de 5x. Está feito. Mais c. Volto a escrever igual a menos x cosseno de 5x sobre 5, e aqui mais seno de 5x sobre 25, mais uma constante c. Bom, neste exercício nós poderíamos trocar a ordem destas funções. Portanto, em vez de escrever primitiva de x vezes seno de 5x dx, eu posso escrever primitiva de seno de 5x vezes x. Com isto eu quero dizer que vou escolher para f, ou seja, aquela função que eu vou derivar, escolho o seno. E a função que eu vou primitivar, escolho, neste caso, o x. Esta igualdade que está aqui, isto é verdade. Não há qualquer dúvida. Contudo, com esta escolha das funções a derivar e a primitivar, vamos ter um problema. Querem ver? Portanto, isto é igual à primeira função, que é seno de 5x, vezes a primitiva de x, que é x² sobre 2. E agora menos, isto é da fórmula, primitiva, a derivada da primeira, a derivada de seno de u, é U' cosseno de u. Portanto, é 5 cosseno de 5x, vezes esta primitiva, que é x² sobre 2. Bom, o que é que nos falta calcular? Falta-nos uma primitiva, esquecendo aqui esta constante, 5 meios, falta-nos calcular uma primitiva de cosseno de 5x vezes x² dx. Esta função é mais complicada, digamos, do que a expressão inicial. Por isso, foi uma má escolha das funções f e g, ou seja, das funções que primitivamos e derivamos na fórmula da primitivação por partes. Portanto, é preciso ter cuidado nas funções que escolhemos, tá? Nem sempre é indiferente. Um novo exercício, primitiva de x² vezes g elevado a menos x dx.
Bem, eu agora, em vez de chamar f e g, resolvi chamar u e v'. Não sei se estão recordados. Está aqui. Portanto, eu posso chamar u a uma função e a segunda função posso chamar v'. A fórmula é semelhante. Está aqui. Portanto, isto então é igual à primeira função vezes a primitiva da segunda. Reparem, a primitiva de e elevado a menos x é menos g elevado a menos x. Porquê? Bom, primitiva de u' vezes g elevado a u dx é e elevado a u. Isto também é uma fórmula das primitivas imediatas. Portanto, se o u for menos x, primitiva de e elevado a menos x, eu tenho que colocar aqui a derivada de menos x, que é menos 1. E para compensar, coloco aqui outro menos. Portanto, esta primitiva é menos a primitiva de menos e elevado a menos x. Mas isto que está aqui é e elevado a menos x. Ok? Bom, e depois temos o menos que vem de trás. Portanto, cá está a primitiva que eu coloquei ali. Se têm dúvidas, derivam esta função. Reparem, a derivada desta função vai ser menos, ou seja, vai ser mais e elevado a menos x, que é o que está ali. Ainda é mais simples. Bom, menos, agora é da fórmula primitiva, a derivada de x ao quadrado é 2x. Bom, e esta função que está aqui volta a aparecer aqui. Igual a menos x ao quadrado vezes g elevado a menos x, tudo bem. Menos por menos passa a mais, portanto, mais 2 vezes a primitiva de x vezes g elevado a menos x dx. Bom, igual, reparem, nós começamos com x quadrado e e elevado a menos x. E agora falta-nos calcular a primitiva de x vezes g elevado a menos x. Portanto, o grau baixou. Então, vamos utilizar novamente primitivação por partes. Chamo a esta u e a esta chamo v'. Tá? Portanto, isto é igual. Bom, esta parte está igual, menos x quadrado vezes g elevado a menos x, agora mais 2. Vou abrir aqui um parênteses grande, uma vez que o 2 multiplica por tudo o que vem a seguir. Está bem? Bom, esta primitiva é igual à primeira função vezes a primitiva da segunda. A primitiva de e elevado a menos x, já calculamos, é menos g elevado a menos x. Está aqui. E agora, menos, isto é da fórmula, primitiva, derivada de x é 1, e a primitiva desta função está aqui, está também aqui, dx. Fecha parênteses, igual a menos x quadrado vezes g elevado a menos x. E agora aqui temos menos 2x vezes g elevado a menos x. Cá está. E agora, mais 2, de facto fica mais porque é menos por menos. Portanto, mais 2 vezes a primitiva de e elevado a menos x, dx. Bem, mas esta primitiva, mais uma vez, está aqui. É menos e elevado a menos x. Portanto, tudo isto é igual a menos x quadrado vezes g elevado a menos x, menos 2x vezes g elevado a menos x, menos 2 vezes g elevado a menos x. Eu posso colocar o e elevado a menos x em evidência, que multiplica por... Bem, também consigo colocar o menos 1 em evidência, uma vez que isto tem tudo sinal menos. E aqui fica o polinómio x quadrado mais 2x mais 2. E no final, mais uma constante c. Por último, tenho aqui uma primitiva
que eu não vou resolver nesta aula. Esta primitiva encontra-se na playlist Matemática 1. A miniatura deste vídeo é precisamente a imagem que está aqui, ou seja, é a primitiva, e o vídeo chama-se Primitiva por Partes e penso que também tem a própria função no título. Bom, facilmente encontram esta função na playlist, ou melhor, esta primitiva na playlist Matemática 1. Não vou resolver aqui, estaria a repetir resoluções. Antes de terminarmos esta aula, vou ainda falar um pouco sobre primitivas de funções racionais. Isto é, primitivas de funções que são o quociente de dois polinómios. Ok? Bom, o método para calcular uma primitiva de qualquer função racional consiste de 4 etapas e é abordado por mim num outro vídeo que se chama precisamente Primitivas de Funções Racionais, que se encontra na playlist Matemática 1. Esse vídeo tem uma duração de 36 minutos. É um vídeo muito importante porque eu, através de um exemplo, penso que consegui explicar, através de um exemplo, como é que se calcula uma primitiva de qualquer função racional, isto é, de qualquer função quociente de dois polinómios. Não sei se já disse, mas a resolução consiste de 4 etapas. Tudo isso é explicado neste vídeo, ok? Bom, por isso não vou perder mais tempo, vamos já diretos ao assunto. Vamos calcular a primitiva de x² mais 1 sobre x² mais 4, dx. Bom, a primeira fase, ou a primeira etapa, é precisamente dividir o numerador pelo denominador, caso o grau de cima seja maior ou igual que o grau de baixo. Portanto, aqui vamos efetuar a divisão. x² mais 1 a dividir por x² mais 4. Portanto, aqui é 1. 1 vezes x² é x², mas aqui metemos o simétrico, menos x². 1 vezes 4 é 4, aqui mete-se menos 4. Agora somamos, aqui dá 0, porque fizemos por isso, mas aqui dá menos 3. Portanto, significa que x² mais 1 a dividir por x² mais 4 é igual a 1 mais menos 3 sobre x² mais 4. Bem, outra forma de efetuarmos esta divisão é escrever x² mais 1 sobre x² mais 4 igual a x² mais 4 menos 3 sobre x² mais 4. Isto aqui é igual a 1 menos 3 sobre x² mais 4. É a mesma coisa. Bom, sendo assim, a nossa primitiva, que temos aqui, é igual à primitiva desta função. Primitiva de 1 menos 3 sobre x² mais 4 dx. Bom, a primitiva de 1 é x e agora menos a primitiva desta função. Mas 3 é uma constante multiplicativa, salta cá para fora. Portanto, basicamente, resta-me calcular primitiva de 1 sobre x² mais 4 dx. Isto aqui faz lembrar o arco tangente. A derivada do arco tangente de u é u' sobre 1 mais u ao quadrado. Portanto, eu vou colocar aqui este 4 em evidência, que é para fazer aparecer aqui este 1. Portanto, fica x menos 3 quartos. E agora aqui fica a primitiva de 1. Portanto, o 4 passou a 1.
Bom, e o x quadrado tenho que dividir por 4. Ok? Uma vez que coloquei o 4 em evidência. Bom, isto é igual a x menos 3 quartos primitiva de 1 sobre 1 mais, aqui vou colocar x sobre 2, tudo ao quadrado, que é para conseguir montar esta fórmula que está aqui. Portanto, já tenho 1 mais u ao quadrado. 1 mais u ao quadrado. Bom, esta linha que preciso aqui é a derivada de x sobre 2. A derivada de x sobre 2, que é o meu u, é o meio. Então, eu coloco aqui o meio e, para compensar, cá fora multiplico por 2. Portanto, basicamente fico então com x menos 3 quartos vezes 2 vezes a primitiva de 1 meio sobre 1 mais 1 meio de x ao quadrado. Ok? Dx. Portanto, volto a repetir, o que eu tenho aqui é primitiva de u' sobre 1 mais u ao quadrado. Então, a derivada do meio vezes x é o meio. A derivada do u é u'. E, portanto, isto é igual ao arco tangente do u. Portanto, esta primitiva que está aqui é o arco tangente de o meio de x, ou de x sobre 2. Portanto, isto dá x, isto aqui é igual a 3 meios, x menos 3 meios, vezes arco tangente x sobre 2, mais uma constante c. E pronto, encontramos a expressão geral das primitivas desta função racional que eu estou aqui a circundar. A derivada disto é esta função. Tá? Ou esta. Bem, vamos à segunda primitiva de uma função racional, primitiva de x à quarta sobre x menos 1. Vou na mesma ter que dividir o numerador pelo denominador. Portanto, x à quarta a dividir por x menos 1. Bem, aqui vou colocar x ao cubo. X ao cubo vezes x é x à quarta. Ali meto o simétrico, menos x à quarta. X ao cubo vezes menos 1 é menos x ao cubo, mas aqui coloco mais x ao cubo. E agora somo. Bom, aqui dá sempre 0, aqui dá x ao cubo. Agora vou dividir x ao cubo por x menos 1. Portanto, aqui vai ficar x quadrado. X quadrado vezes x é menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 é menos x quadrado, mas eu meto o contrário, mais x quadrado. Somo e dá x quadrado. Bom, aqui o grau é 2, aqui tem grau 1, continuo a dividir. Portanto, agora aqui vai ficar x. X vezes x é x quadrado, mas aqui mete sempre o contrário, menos x quadrado. X vezes menos 1 é menos x e eu coloco mais x. Volto a somar, aqui dá x. Bem, agora tem grau 1 aqui e aqui também tem grau 1. Então ainda divido mais uma vez. Agora vai ficar 1. 1 vezes x é x, ali meto o contrário, menos x. 1 vezes menos 1 é menos 1 e eu aqui coloco mais 1. Somo e aqui dá 1. Pronto, agora terminou a divisão. Isto aqui tem grau 0, isto aqui tem grau 1. Logo, x à quarta a dividir por x menos 1 deu este polinómio, x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1, e o resto é 1. Portanto, mais 1 sobre x menos 1. Logo, a primitiva de x à quarta sobre x menos 1 dx, esta primitiva é igual a esta primitiva que está aqui, a primitiva desta função. Ok? dx igual, primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4,
Primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Primitiva de 1 é x. E a primitiva de 1 sobre x menos 1 é o ln de x menos 1. Tá? Eventualmente poderia também escrever ln de módulo de x menos 1, mas eu vou considerar x maior que 1 para que a função esteja definida no intervalo. Tá? E no final, mais c. Bem, e este é o último quadro desta aula. Primitiva de 3x mais 1 sobre x ao cubo menos x ao quadrado dx. Temos aqui uma função racional. O numerador já tem grau inferior ao denominador. Portanto, a primeira fase da resolução já não temos que passar por ela, não é? A fase 1 seria quando o grau do numerador é maior que o grau do denominador, nós dividimos, encontramos a parte inteira desta função racional. Isto aqui é sempre um polinómio. E depois, quando o grau do resto é menor que o grau do divisor, que é o b de x, dizemos que é uma fração própria, e neste caso já estamos perante uma fração própria, porque o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Portanto, a fase 2 consiste em fatorizar o denominador. Portanto, tudo isto que eu estou a dizer está explicado neste vídeo, está bem? Primitivas de funções racionais. Bom, vamos então fatorizar o denominador. Eu consigo aqui colocar o x ao quadrado em evidência. Portanto, x ao quadrado que multiplica por x menos 1. Fatorizar significa escrever como produto de fatores irredutíveis. Fatores irredutíveis são polinómios de grau 1 ou polinómios de grau 2 sem raízes. Portanto, aqui temos o fator x, que tem grau 1, aparece duas vezes, e o fator x menos 1, que também tem grau 1, aparece uma única vez. Bom, esta seria a terceira fase da resolução de uma primitiva de uma função racional, é escrever esta fração própria, que é esta que está aqui, como uma soma de frações simples. Portanto, eu vou escrever 3x mais 1 sobre x ao quadrado multiplica por x menos 1, está aqui, como sendo uma constante a sobre x, mas como o x aparece duas vezes, vou ter que pôr mais outra constante b sobre x quadrado. E agora, mais outra constante c sobre x menos 1. Isto é sempre possível. Sempre. Bom, e agora, por forma a encontrar estas constantes a, b e c, eu vou aqui encontrar o mesmo denominador comum. Portanto, aqui tenho 3x mais 1 sobre x ao quadrado vezes x menos 1 igual. Portanto, vou multiplicar aqui o x por x vezes x menos 1, em cima e em baixo, por forma a ter sempre o mesmo denominador. Aqui o b, bem, já tenho aqui x quadrado, então vou multiplicar apenas por x menos 1, em baixo e em cima. Aqui tenho c sobre x menos 1, então vou multiplicar por x quadrado, em cima e em baixo. Pronto, já tenho sempre o mesmo denominador, então comparo os numeradores. Portanto, 3x mais 1 vai ser igual a ax quadrado menos ax mais bx menos b mais cx quadrado. Tá? Os denominadores, simplesmente eliminei-os. Bom, e agora vou igualar coeficientes do termo do mesmo grau de um lado com o coeficiente do outro lado. Portanto, eu aqui tenho 0x quadrado mais 3x mais 1. E aqui tenho grau 2, tenho a mais c vezes x quadrado.
Agora, grau 1, tenho mais, menos A, mais B, multiplica por x. E o termo independente é menos B. Portanto, tendo em conta a igualdade de polinómios, 0 é igual a A mais C, que é o coeficiente do termo de grau 2. Depois, menos A mais B vai ser igual a 3. E menos B é igual a 1. Está aqui. Portanto, daqui sai que o B é menos 1, mas se o B é menos 1, fico com menos A igual a 4. Portanto, o A é igual a menos 4. E se o A é menos 4, o C é igual a 4. Então, agora, volto aqui em cima e vou substituir estas letras por estes números. Portanto, seria a fase 4 da resolução de uma primitiva de uma função racional. Primitiva desta fração própria, uma vez que a fase 1 não existiu, isto aqui é 0, não é? É então igual à primitiva de 4 sobre x, mais o b deu menos 1, sobre x², o c deu 4, mais 4 sobre x menos 1, dx. Ok? Bom, isto é igual, primitiva da soma é a soma das primitivas, portanto, o 4 vem cá para fora, fica 4 vezes a primitiva de 1 sobre x dx, menos primitiva de 1 sobre x², ou se quiserem, x elevado a menos 2, dx, mais 4 vezes a primitiva de 1 sobre x menos 1 dx, igual menos 4, primitiva de 1 sobre x é o ln de x, menos primitiva de x elevado a menos 2 é x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, mais 4, e a primitiva do ln de x, e a primitiva de 1 sobre x menos 1 é o ln de x menos 1. E agora no final, mais uma constante. Portanto, isto é igual a menos 4 ln de x, isto aqui é menos 1, isto aqui também é menos 1, portanto vai ficar 1 sobre x. Ok? Mais 4 vezes ln de x menos 1 e agora mais c. Bom, se eu quiser novamente a minha primitiva no intervalo, digo que x é maior que 0, x menos 1 é maior que 0, ou seja, x maior que 1. Portanto, x maior que 0 e x maior que 1 significa que o x é maior que 1. Vou dar por encerrada esta aula. Também já estou cansado da voz. Fiquem bem. Tchau.